Olá, famílias Sky! Como falamos no último vídeo, nós, como Sky Kids, queremos ajudar vocês, a família, a criar uma conexão entre pais e filhos, que a família de vocês cresça muito em conexão, ajustando o coração de vocês ao coração de Deus. E nesse primeiro vídeo, eu quero trazer um breve devocional do que a Bíblia nos fala sobre isso, né? Por que nós tivemos essa ideia? Por que Deus nos falou para ajudar vocês nesse sentido? Por que isso é tão importante para a família de vocês? Então eu vou começar lendo o texto de Gênesis 1:27, que diz: Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, nesse texto, a gente vê claramente, né, Deus fala com todas as palavras que nós fomos criados à imagem dele, à imagem e semelhança dele, inclusive nos sentimentos. A Bíblia fala, não vou entrar em detalhes aqui para não prolongar o vídeo, mas vários relatos de Deus tendo emoções, demonstrando as suas emoções, como amor, como tristeza, como ira, como alegria. Então Deus, ele tem sentimentos, ele, né, no decorrer da Bíblia tem vários versículos, várias citações que nos comprovam isso. E como ele nos criou a imagem e semelhança dele, ele nos criou também para sentirmos, para termos emoções, para termos esses sentimentos. E ele nos fez para sentir, e isso é dele, é importante isso. E as emoções, elas são uma bênção, é um presente de Deus para nós. Mas o inimigo, ele vem para matar, roubar e destruir tudo na nossa vida, inclusive as nossas emoções. Então o diabo, ele tem tentado a todo custo assolar as famílias, e eu creio que principalmente nessa área emocional. Então ele tenta roubar as nossas emoções, ele tenta destruir as nossas emoções, ele tenta matar as emoções que Deus nos deu. E, né, o velho homem se deixa enganar por isso. O velho homem, né, antes de conhecer Jesus, deixa aflorar muito esses sentimentos, essas emoções deturpadas do inimigo. Mas nós somos uma nova criatura. A partir do momento que a gente tem Jesus no nosso coração, a gente não pode mais deixar que essas emoções deturpadas, enganosas do diabo, venham atrapalhar a nossa vida, atrapalhar o nosso relacionamento pessoal, como família. Por isso, na Bíblia fala em Efésios, capítulo 4, versículo 17 até o 24. Assim, eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. Então nós, como novas criaturas, nós precisamos alinhar as nossas emoções e os nossos sentimentos ao de Deus, ao que Deus realmente nos criou para sentir. E a gente precisa submeter os nossos sentimentos a Deus. Em 2 Coríntios 10:5 fala: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então a gente precisa submeter os nossos sentimentos, as nossas emoções a Cristo e também precisamos mudá-lo. Em Romanos 12:2 diz: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí você olha para mim e fala: tá, e como fazer isso?
Como? Porque a hora que vem os sentimentos do velho homem, que a gente sente aquela coisa aflorar, que você percebe que aquilo não vem de Deus, aquilo tira o teu controle da situação. Como fazer para mudar isso? E a Bíblia nos mostra como, de uma forma muito clara, lá em Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram de mim, e o Deus da paz estará com vocês. Então aqui é uma chave muito preciosa, né? O que a gente precisa se alimentar como nova criatura são das verdades de Deus, são do que Deus nos deu como emoção, como sentimentos. E a partir do momento que a gente deixa que o inimigo venha nos assolar com sentimentos e trazer coisas da velha criatura, muitas vezes a gente permite isso através daquilo que a gente vê, através daquilo que a gente permite que os nossos ouvidos escutem, e muitas vezes, né, nós damos essa abertura, e porque ele quer matar, ele quer roubar, ele quer destruir aquilo que vem do céu. Mas nós precisamos entender que a gente precisa colocar diante dos nossos olhos, os nossos ouvidos, viver uma vida que tenha pureza, que tenha tudo que for correto, tudo que for amável, enfim, tudo que esse texto fala. O que precisa prevalecer na nossa vida é o que o fruto do Espírito gera. Então, né, tá, e o que eu preciso demonstrar? Como que tem que ser o meu dia a dia? O que a minha emoção precisa realmente demonstrar para os meus filhos, demonstrar para o meu marido, demonstrar para minha esposa? É o que está em Gálatas 5, 22, 23, que é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É fácil? Não é fácil. Mas Deus diz que Ele nos ajuda em todas as coisas, inclusive nessa. Se Ele nos criou a imagem e semelhança dEle, com sentimentos e com emoções, é claro que a gente, pedindo a Ele ajuda, Deus, eu quero manifestar na minha casa, com meu marido, com os meus filhos, os teus sentimentos, as tuas emoções, aquilo que o Senhor me deu para botar para fora. Me ajuda. E aí eu tenho certeza que o fruto do Espírito vai prevalecer na tua vida, na tua família. E é muito importante a gente aprender a gerenciar, né, as nossas emoções, porque elas alteram completamente o nosso comportamento, o nosso humor, o nosso apetite, o nosso sono. Então, desregula tudo, né? Sei que cada um aí pode se imaginar num período alto de estresse, de descontrole, que realmente afeta tudo isso. E eu tenho certeza que isso não compactua com a vontade de Deus. E se nós pais, nós adultos, nós não conseguirmos entender isso que a gente está sentindo e transformar por aquilo que vem de Deus, a gente também não vai conseguir olhar para o nosso filho quando ele estiver tendo ali um sentimento aflorado ali da velha criatura, a gente não vai conseguir olhar e ajudar ele. Por isso é importante nós primeiros enxergarmos isso em nós e conseguirmos reformular isso, né, na nossa vida. E até a medicina, ela explica que quando a gente deixa os sentimentos ruins, aquilo que o diabo vem tentar deturpar do que Deus criou, aflorarem dentro de nós, há um aumento muito grande do nível de cortisol. E isso gera uma alteração no fluxo sanguíneo dentro do nosso corpo, nos deixando muito irritados, gera sintomas, altera no nosso físico, então gera dor de cabeça, infecções, febre, agitação, baixa imunidade. Por isso que vários médicos estão falando nesse tempo de coronavírus, para a gente se blindar realmente daquilo que a gente tem assistido, daquilo que a gente tem escutado, porque essas notícias ruins, só coisa ruim, isso afeta também a nossa imunidade, né? A gente ficar se alimentando disso faz com que a gente não durma direito, faz com que a gente fique mais irritado, que a gente fique muito sem paciência, nosso apetite diminui e a nossa imunidade também. Então vamos botar lá o que está em Filipenses 4:8, né? E declarar vida, sobre a nossa família.
E nesses dias é muito importante a empatia. Então, isso que a gente vai trabalhar nesses dias, né, como família, é principalmente isso, desenvolver a empatia. O que é empatia? É se colocar no lugar do outro. É conseguir, mesmo no momento ali bem turbulento da família, conseguir olhar para o outro e pensar, ele está agindo assim porque tal sentimento está aflorado e eu vou ajudar ele a entender isso, colocar isso, jogar isso fora e colocar o que Deus criou no lugar. E isso demanda um exercício, isso que a gente vai ajudar vocês, né, se colocar no lugar do outro e tentar entender as emoções de cada um. E também é muito importante a gente explicar para as crianças o que está acontecendo. Muitos pais ainda não sentaram, não conversaram com os filhos para explicar por que eles estão em casa, isolados do mundo, sem ver avô, sem ver vó, sem ver os amigos, sem estar indo para a escola. E eles não entendem. E aí, o que a gente sente, né, como adultos, interfere completamente neles. Eles são como se fosse uma antena que capta todas as emoções ali do pai e da mãe. E isso altera completamente a conexão da família, né? Os corações ficam completamente desconectados e não é essa a vontade de Deus. E a gente precisa dar liberdade para todos se expressarem, né? Todos conseguirem botar para fora com liberdade dentro de casa o que está sentindo. E para isso que vão servir essas atividades. Então, assim como a gente limpa a nossa casa diariamente, a gente varre, a gente tira o lixo para que não cheire mal, para que não venha mosca, para que não venha, né, coisas que a gente não quer dentro da nossa casa, da mesma forma, a gente precisa entender que o nosso coração, ele precisa estar protegido. E para isso, a gente precisa limpar ele diariamente. A gente precisa olhar, ei, tem alguma coisa, tem alguma sujeirinha, algum sentimento, uma emoção aqui que não compactua com Deus, com meu pai, que me criou a imagem e semelhança dele? Se tem, vamos limpar, vamos mandar isso embora e vamos colocar a verdade de Deus no lugar e um ajudando o outro dentro de casa. Então é isso, né? Eu trouxe um breve devocional, né, baseando na palavra mesmo, do porquê que nós como igreja estamos bem preocupados em ajudar vocês como família nesse tempo, especialmente, isso serve para a vida inteira, mas nesse tempo especialmente, que é um tempo, né, muito profundo aí de relacionamento e acaba gerando muitas vezes um estresse maior e esses sentimentos ruins afloram muito mais. Então nós queremos ajudar vocês, a gente pretende enviar 3 ideias, né, de atividades curtas, simples, básicas, que não vai demandar muito tempo de vocês, mas que eu creio que serão muito eficazes e que vão gerar uma conexão de coração para coração, tá bom? Então fiquem atentos à nossa ideia de mandar esses vídeos toda terça-feira, quinta-feira e sábado. Então fiquem atentos, peço de todo o meu coração para que vocês deem valor a isso, né? Faz bem para vocês individualmente e muito bem para os filhos de vocês e família, tá bom? Deus abençoe e até a próxima.